galera, beleza? Meu nome é Fábio e hoje eu queria falar com vocês sobre uma paixão que eu tenho sobre carros, e é sobre o Chevrolet Opala. E eu gostaria de contar de onde surgiu essa paixão. Lá para 93, 94 mais ou menos, um amigo meu que morava lá na rua, ele se mudou para o interior de São Paulo, e a irmã desse amigo meu, ela namorava com um cara que morava na rua de trás de casa. E certa vez ele estava indo para lá, para Jacareí, onde ele tinha mudado. Esse rapaz, ele chamou a gente, falou assim: olha, eu vou lá para Jacareí, se vocês quiserem ir para lá também, aproveita, vocês já brincam lá, rever o amigo, e eu dou uma namorada. Então eu fui para lá com ele, eu e mais duas pessoas lá da rua, duas crianças, e fomos até Jacareí. Então, na minha infância, até essa época mais ou menos, o meu pai, ele tinha tido o Fiat 147. Eu lembro que eu era bem pequenininho, ele tinha um Fiat 147 amarelo. Inclusive é um dos carros que eu quero ter na garagem, e tem que ser aquele modelo, aquela cor. Então, ele tinha tido Fuscas, alguns Fuscas diferentes. Então, quando eu fui pra lá, naquele Diplomata 92 preto, 4 portas, 4.1, completasse o carro. Fomos à noite ainda, parecia que eu tava na nave espacial. Eu sentei no banco de trás, escutava aquele ronco de escapamento, e eu fiquei admirado com o carro. Falei assim: mano, é um carro desse que eu quero. É um desse mesmo. Falei assim: fechou, é esse carro mesmo. Quando eu for crescer, eu quero um carro desse. E na rua de trás mesmo de casa, próximo de um bar, de uma padaria ali perto do Sapopemba, zona leste de São Paulo, que foi o lugar onde eu nasci e cresci, tinha um Diplomata 92 azul metálico escuro. Eu achava aquele carro a coisa mais maravilhosa do mundo. Sempre eu passava, ficava admirando o carro, e eu ficava pensando: putz, um dia eu preciso ter um carro desse. Então, dos Opalas é a versão que eu mais gosto. Eu gosto de quase todos os modelos. Então, mas aquele modelo que eu mais gosto, sabe? A última série do Opala. Então, quando eu fui crescendo, fazer a faculdade, tive a oportunidade eu queria trocar de carro, e encontrei um bem legal, na verdade. Só que como eu usava o carro no dia a dia, eu ia trocar o carro que eu tinha no Opala. Como era um carro que eu usava no dia a dia, eu não tive coragem. Mas era um Diplomata 91 preto com banco de couro automático. Eu fazia faculdade, de vez em quando eu precisava ir trabalhar com o carro, às vezes ia para a faculdade, rodava muito com o carro. Então, e fazendo faculdade, sem dinheiro, super apertado, não tive coragem de comprar. Então, é um dos arrependimentos que eu tenho. E recentemente aqui em Hortolândia, onde eu moro, tinha um senhor, na verdade, ali na rua, e ele tinha um Diplomata 89. Não era a versão que eu queria, mas era um baita de um carro lindo. Tinha uma pintura um pouquinho queimada, mas de lá tá tudo assim, eu olhava o carro perfeito. Ele parava o carro na porta da casa dele com uma plaquinha de vende-se. Então esse carro ele parava lá quase todos os dias, e na porta da casa dele, uma rua que não tem muito movimento, com uma plaquinha de vende-se. Eu ficava passando, olhando e admirando o carro, e ficava pensando: nossa, mas esse carro tá muito inteiro. Então, e sempre conversando com minha esposa, falei assim: vamos comprar esse carro, vamos comprar esse carro. E no dia que nós decidimos, falei assim: não, vamos lá negociar, sabe? Depois de muito tempo. Aí fui lá, chamei lá na casa dele, não saiu ninguém, e eu tinha anotado o número dele, não tinha WhatsApp, era só o número normal. Liguei, ele não atendeu, então eu mandei um SMS. E eu mandei o SMS e ele me respondeu depois de algumas horas assim. Falei assim: olha, eu vendi o carro no final de semana. Então foi uma perda assim que doeu meu coração. Quando eu fui lá para ver o carro, eu tremia, sabe? Minha mão, minha perna. Eu falei assim: vou comprar esse carro, vou comprar esse carro, vou comprar esse carro. E quando eu voltei, foi aquela decepção de que, putz, perdi a oportunidade. E ele vendeu muito barato o carro, muito barato. Era um carro fantástico, e ele vendeu por 10 mil reais. E acho que uns 2 meses depois eu vi esse carro vendendo na internet, né? E
Eu entrei em contato com a pessoa que estava vendendo. Ele estava pedindo 22 mil reais no carro, e era o mesmo carro. Então ele falou pra mim: eu comprei esse carro porque eu já tinha um comprador para ele, e o comprador desistiu, então eu tô anunciando na internet. E o que ele fez no carro? Ele apenas fez uma pintura nova no carro. Pessoal, comprei, pintei e tô vendendo. E tava pedindo 12 mil reais a mais do que o valor que ele tinha pago. Então ele falou assim: olha, o carro é segundo dono. O dono anterior tava há 17 anos com o carro funciona tudo, tem ar, direção, vidro, trava, manual, chave reserva, e ele era o segundo dono. Então eu falei assim: esse senhor é muito cuidadoso com o carro, ele era o segundo dono e eu tô vendendo o carro. Então foi uma coisa que eu fiquei bem sentido, sabe, de não ter comprado esse carro. Mas eu lembro também de uma outra experiência com o Opala mesmo. Quando eu era criança ainda, eu saí com meu tio e ele jogava muito futebol, e nós fomos lá num campo de futebol, e na volta um amigo dele ofereceu carona pra nós. Eu falei: não, vamos, beleza. E era um Opala 88, não era o Diplomata, mas era 4 portas, bem bonito o carro. E eu fiquei pensando, falei: nossa, que carro. Então esse é um carro que eu ainda não tenho na minha garagem. Provavelmente eu vou ter um dia, quem sabe. Mas é um carro que eu tenho paixão mesmo. De todos os carros antigos, talvez seja o que eu mais goste. Gosto de muitos carros antigos, muitos mesmo. Mas o Opala pra mim é uma paixão que me faz estremecer mesmo, sabe? Quando eu vejo meu coração dá aquela palpitada assim. Escuta aquele motor 6 cilindros acelerando, é o melhor som do mundo. Então, eu lembro também, recentemente eu fui com meu filho em uma loja de carros antigos aqui em Campinas. E essa loja, ela vende bastante carro antigo, mas não são aqueles carros antigos que são relíquias. Então, são os carros antigos com preço mais acessíveis. E tinha um Opala Diplomata preto, 91, lindo o carro. O exterior não estava 100%, mas era em couro, carro com câmbio manual. E eu entrei no carro, deu vontade de não sair mais de dentro, sabe? Eu fiquei meio boquiaberto. Meu filho entrou e falou assim: pai, compre esse carro. E foi muito engraçado, sabe? Eu fiquei lá um tempo dentro do carro, curtindo, admirando. E aquele emblema atrás demonstrando que era um motorzão 4.1, 6 cilindros. Então é isso, sabe? É o carro que eu admiro, que eu curto muito, que quem sabe, se eu tiver uma oportunidade, tiver um dinheiro, tiver um espaço na garagem, um dia eu vou comprar. Então, da série dos carros que eu sonho, mas eu nunca tive.